Estamos iniciando mais esse Evangelho da quarta-feira. Que Deus nos abençoe, nos ilumina nossos pensamentos para passar esse Evangelho da noite, que sábado passado não deu um problema no nosso aparelho aqui, mas graças a Deus, hoje, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então agradecemos pelo dia, pelos nossos parentes, nossos familiares, as pessoas que nós interagimos hoje, para todas as famílias que vão nos escutar e ouvir nesse momento e assistir, que todos recebam essas palavras de ensinamento, para tirar suas conclusões, analisar, né, as palavras, e que Deus então dê força, saúde e paz para todos nós, para toda a humanidade. E vamos iniciar essa tarefa da noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixe nós cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Obrigado, Senhor. Então o tema da noite vai ser falar sobre a personalidade de Jesus. Jesus o Salvador. Jesus é muito, muito, muito importante para a nossa humanidade, porque Ele é o construtor, o arquiteto do nosso planeta. Quando o Espírito fez uma pergunta no Livro dos Espíritos, 325, quem é o maior que veio à Terra? Quem Deus enviou para ser o Salvador da Terra? E os Espíritos responderam: Jesus. É o guia e modelo da Terra, Jesus Cristo. Então o Espírito mais puro que desceu aqui, com certeza absoluta, foi Jesus Cristo. Então nós vamos falar um pouco do presidente da Federação Espírita Brasileira, sucessor de Bezerra de Menezes. Esse foi o Leopoldo Cisner, sucessor do Bezerra de Menezes, porque quando era uma chapa na época do Bezerra de Menezes, o Bezerra de Menezes desencarnou e ele ficou então como presidente, que era vice da federação. Então vamos lá. Mas tinha outros presidentes muito, muito, muito elevados que passaram pela Federação Espírita Brasileira, não é? Vamos lá. Bittencourt Sampaio, Pedro Richter, Antônio Saivão, Aristide Espíndola. Mas Jesus ultrapassa todas as concepções dos pensamentos humanos. Jesus assimilou no seu ambiente fluídico a propriedade de dar ao seu perispírito uma longevidade, uma longa tangibilidade, não tendo a corporeidade humana. Porque no início, quando a gente fala que Jesus não teve a corporeidade humana, a gente fica bastante apreciativo, não sabe se é difícil. Mas nós hoje, com toda a ciência que temos em nossas mãos e com o progresso da ciência, com a evolução da ciência, hoje não são mais difíceis para nós entendermos. Hoje nós temos a ciência quântica que estuda os fluidos do mundo espiritual, que nós vamos estudar com certeza nesse século muito o corpo fluídico e o corpo físico. O nosso corpo físico é a xerox verdadeira do corpo fluídico. E esse corpo fluídico pode se materializar, desmaterializar, porque é um corpo fluídico. Foi esse corpo que Jesus se utilizou para se materializar entre nós. Mas vai ter vários relatos na Escritura, no Novo Testamento,
que nós podemos analisarmos juntos, né, nessa noite. Então vamos lá. Teve um químico, físico e cientista, fez uma experimentação em trabalho de materializações com esse cientista sobre um espírito de Carter King. Esse espírito de Carter King, por intermédio de William Krog, desse cientista, fez uma expansão, né, um trabalho com esse espírito. Esse espírito se materializou cotidianamente presente todos os dias durante cerca de 3 anos. Então o espírito vinha todos os dias, se materializava, pegava na mão das pessoas, abraçava as pessoas, deixava seu nome, deixava fotografar, ainda mais se materializava flor, rosa, lírio, ficava um mês materializado, depois sumia. Você vê como que trabalhava essa materialização. Isso é um livro científico, gente. Vejamos bem que a ciência está evoluindo muito. Vamos lá. Todas as aparências corporais, todas as aparências humanas, e oferecendo nesta longa tangibilidade todos os característicos de uma perfeita encarnação, de uma perfeita materialização num corpo físico. A forma assim completamente, veja bem, a forma assim completamente materializada ia e vinha com a desenvoltura de uma pessoa viva. Conversava, deixava-se examinar e fotografar. Tem inclusive livros com esse experimento aí. Muitas vezes ao lado de médiuns, e desaparecendo sem deixar vestígio, para no dia seguinte voltar a materializar-se, até que por fim, ao cabo daquela missão que estava tinha findado e nunca mais voltou. Então, vejamos bem, essas reuniões de materialização hoje tem no mundo inteiro. No Brasil, tem vários médiuns com essa mediunidade, que nem o Peixotinho mesmo, fizeram muitas reuniões, cientistas acompanhando, médicos. Tem um colega médico que acompanharam, né? Então, é muito importante, porque o espírito se materializa através do médium que oferece para esse espírito o ectoplasma, que nem todo tem essa ectoplasma em quantidade. Isso já vem junto, é que nem a mediunidade. E daí ele fornece para o espírito e ele se materializa com essa energia. Vamos lá. Mas Jesus não precisava disso. Jesus, sendo o espírito mais puro que desceu à Terra, ele materializava o que ele queria, na hora que ele queria. Porque ele é o dono dos fluidos da Terra. Então vamos lá. Vai ter muita frase bonita aqui que nós podemos analisar dentro das Escrituras e do Novo Testamento. Eu vou passar, que nós vamos tirar nossas conclusões. Para dizer que eu não estou inventando as coisas aqui. Vamos lá. Vamos lá. A missão ainda voltava. Eu quero também narrar aqui uma passagem que está num livro católico, que Santo Antônio de Pádua, ele estava na Itália e veio defender o pai dele em Portugal, que estava acusado de um crime que ele não tinha cometido. E era duro essa calúnia. Santo Antônio de Pádua deixou o corpo lá na Itália e foi defender o pai lá em Portugal. Ele deixou o corpo físico lá. Isso para nós não é novidade, é um desdobramento.
E o perispírito, que não deixou o corpo físico lá, e foi ligado pelo corpo físico, ele veio a defender o pai dele, se materializou ali. Nós saímos toda noite do corpo e voltamos de novo, toda noite. E ele fez durante, então, esse julgamento. Como que o espírito se materializa? Você deixou o corpo lá no outro país e foi no outro país defender o pai. Com o corpo semelhante àquele que ele deixou, porque nós já não falamos que o corpo físico é xerox do corpo fluídico, que acompanha o espírito. O corpo fluídico acompanha o espírito, sempre. O corpo físico é transitório e passageiro aqui. Ele vem aqui, se integra aqui num corpinho pequeno e depois se desintegra de novo. Não é? Então vamos lá. Para nós entendermos. Acrescentamos que esse espírito de Katikin era um espírito de mediana condição, sem grande adiantamento espiritual. Não era um espírito puro, era um espírito de mediana evolução. Né? Jesus domina o número 7. Para nós saber o número 7, é o número perfeito. É o número perfeito na Terra, se chama número 7, que nós não entendemos ainda o que significa o número 7. Só sabemos que é um número perfeito na linguagem espiritual. Por isso que Jesus dominava todos os números 7. E por isso no Apocalipse tudo é número 7. Né? Veja bem, o número 7, que é a perfeição. Nos 7 selos já começou a grandeza do Cristo como um espírito puro. Quando ele se reuniu lá no espaço, antes de descer à terra, que João Evangelista registrou essa reunião, tinha milhares e milhares de anjos, todos os dirigentes da terra, todos. Ninguém tinha condição de desatar esse livro, para desatar esse selo, abrir esse livro para desatar o selo. Porque esse selo era etapas evolutivas da Terra, em períodos diferentes. Só Jesus sabia disso. Só ele podia abrir esse livro e desatar esse selo. Então vejamos bem, aí já começa a grandeza do Cristo. Não é? Depois 7 trombeta, 7 flagélio, né? Vamos lá, 7 dias, 7 olhos, 7 chifres. Chifre quer dizer poder na linguagem hebraica. E todo o poder Jesus tinha. Ele mesmo falava, meu pai deu todo o poder para mim. O que eu ligar na terra, o que eu ligar no céu, está ligado. O que eu desligar do céu, está desligado. Ele tinha todo esse poder. Olha a grandeza dessa alma, que é o nosso diretor. Vejamos bem, vamos entendendo a grandeza do Cristo. 7 dias. Esses 7 dias ainda não tá cumprido na Terra. A Terra ainda está evoluindo, está se transformando. A sociedade humana também. Mas se nós ver por outro lado, quando diz que Moisés falou que Deus fez o nosso planeta em 7 dias, ele está certo. Deus fez o planeta em 7 dias. Ele deixou tudo pronto. A essência de Deus deixou tudo pronto nesses 7 dias, que nós não entendemos também a longevidade desses 7 dias, mas ele deixou pronto nesses 7 dias, deixou tudo para nós descobrir, tudo para nós aprender. Então nós temos essas terras raras hoje, que estão fazendo, com essa terra, desenvolvendo a tecnologia, os chips e tanta coisa. 200 anos atrás nós ia saber disso aí? Não sabia, mas estava aí. Deus já tinha feito tudo. Nos reinos da terra está tudo pronto. Tudo. O reino mineral que nós vamos desfrutando e vamos trabalhando esse reino mineral há milênios, e falta muito ainda para nós embelezar esse planeta com essa matéria do reino mineral. Depois vem o reino vegetal, trazendo 1000 coisas boas para nós. Então Deus deixou tudo pronto. Tudo pronto. Nós não criamos nada aqui na Terra. Nada. Ninguém, porque nós somos muito ainda distante. Porque, embora que uma pessoa tenha uma profissão, que esteja aí uma faculdade, e concurso, e mestrado e tudo mais, doutorado,
Ele conhece muita coisa? Conhece só aquilo ali que ele estudou. Estudou, por exemplo, a medicina, mas não estudou direito. Ele não pode desempenhar um papel de um juiz porque ele estudou a medicina. E às vezes não conhece nem um trabalho de um pedreiro. Então cada um com sua função. Cada um vai dominando as coisas no decorrer dos milênios, das milênias encarnações, vai aprendendo. Gradativamente tudo, mas com o tempo. Então nós vamos analisando aqui que Jesus também dominava as 7 formas, e nós não conhecemos o que é forma, porque tem milhares e milhares de formas na Terra. Dentro da natureza, quantas formas tem? Uma árvore praticamente é diferente da outra. Tudo. E é tão interessante que tem tudo tem um digital. Todos têm. São diferentes, mas tem o digital. As cores são diferentes, as formas são diferentes. Os seres humanos são diferentes na estrutura física, espiritual, mas a digital é a mesma. Todos nós temos uma digital. Todo mundo tem a mesma digital. Pode botar digital, está ali a digital. Ninguém foge da digital. Então, quem que deixou isso aí? Essa certeza para todos nós, saber quem nós somos? Foi Deus. Deus também conhece todas as cores, 7 cores, que nós nem sabemos o que é. Cor só tem aí a básica, né? Tem milhões de cores diferentes que nós não conhecemos. E Jesus conhece tudo. Vamos falar um pouquinho da personalidade de Jesus para dar tempo, senão não vai dar tempo. Personalidade de Jesus. Então vamos lá. Predito o nascimento de Jesus, quando estava profetizada a vinda de Jesus na Terra, pelos profetas, pelas Petonias, pelas Cartomantes, né? Pelas Sibilas do passado, que eram médios extraordinários, que eles profetizavam a vinda do Cristo já no futuro. E quando chegou o momento de Jesus descer à Terra, da onde que veio a boa nova? Veio dos céus. Por quem? Pelo anjo Gabriel. Ele não veio até Maria de Nazaré e cumprimentou dizendo: você está grávida e vai dar à luz ao Salvador do mundo. Ela foi uma surpresa muito grande, já pensou? Uma personalidade se materializa em frente dela e vai falar isso com ela? Porque ela era médium, vidente e audiente, ela ouvia o Espírito falar e via o Espírito na frente dela. E ela falou: mas não pode ser isso, nunca aconteceu isso comigo, nunca tive relação com homem nenhum. Aí já começa o mistério, né? Para nós desvendar hoje. Começa o mistério aí. Se ela não tinha relação com homem, então ele não tinha um corpo carnal. Tem alguém na Terra que não tem uma relação em 2 sexos? Pode produzir alguma coisa? Não pode. Só o corpo físico. Porque o Espírito já vem de Deus. Então vejamos bem, Maria ficou muito assustada, né? Ficou até meio incrédula, sabe que é isso mesmo, né? Que a gente, quando vê uma luz muito forte até nós, de vez em quando nós deixa meio cego. Respondeu o anjo: descerá sobre ti o poder do Altíssimo, envolverá com a sua vontade o poder de Deus. Já não tinha homem ali fazendo para concretizar, né, esse nascimento. Era Deus que ia envolver, mas ele não falou que o homem ia participar. Ele já não falou que era homem. E Maria era virgem. Ou a Escritura também está errada, a gente não sabe, mas se a gente acreditar na Escritura, nesse relato, principalmente os anjos, nós não podemos também ficar querendo tampar o sol com a peneira a vida inteira. O século chegou, né? O 3º milênio chegou e o século está aí para nós e desvendando essas coisas que nós até hoje nem imaginávamos que existe. Mateus, no capítulo 1, versículo 18 em diante, José saiu secretamente e foi embora. Foi fugir do lugar onde ele estava, porque ele também não concordava. Eu não sou pai dessa criança. Porque o José não era pai, José veio para ajudar nessa missão. Mas ele não tinha nada a ver com Jesus, com o filho.
Então ele foi embora. Eles vão dizer que sou eu pai e eu não tenho nada a ver. O que aconteceu? Apareceu um anjo, um sonho. José já não tinha uma mediunidade tão desenvolvida que nem Maria, né? Maria já via o Espírito. O José já foi por um sonho. Veja bem os graus espirituais também, né? Então, vamos lá. Não temas. Recebe a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerando, é do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, que ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E o anjo continua o diálogo com ele. O anjo ordenou. Veja que é imperativo já, né? Ah, você quer voltar? Não, você vai voltar, filho. A missão é tua. É imperativo. Você vai voltar porque a missão é de você e Maria. Você vai cuidar deles. Vai ajudar eles na missão. O anjo ordenou que voltasse com Maria e não tivesse contato com ela, enquanto Jesus não nascesse. Ele não podia nem encostar na Maria. Olha o grau de evolução da Maria Santíssima. Veio de um planeta muito distante da Terra, muito evoluído, para acompanhar, trazer o filho para apresentar para nós. Lucas, no capítulo 8, versículo 8 a 19, vieram ter com Jesus. Aqui que está uma prova cabal. Não dá para nós fugir da verdade, gente. Está lá nas Escrituras. Ou não acredita na Escritura, ou vê o que a gente vai fazer, porque está lá, não tem como negar. É claro, cristalino, como uma água cristalina. Então, vai lá. Vieram ter com Jesus a sua mãe e seus irmãos. Lá em Lucas capítulo 8 a 19, que é bem grande o relato. Vieram ter com Jesus, sua mãe e seus irmãos, e a pessoa que foi dar o recado, que viu eles lá fora, foi lá dentro do templo para dar o recado para Jesus. E o que ele falou? Os seus irmãos e sua mãe está aí fora. O que ele responde para as pessoas que vieram trazer informações? Informaram ele. Ele, porém, respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticarão. Vejamos bem, olha a resposta. Aqueles que estão na face da tua mãe? Não é. É minha irmã de caminhada. Ela veio com essa missão comigo. Mas minha mãe mesmo, meus irmãos, estão aqui comigo. Então Jesus falou que a humanidade inteira são mãe e irmão dele. Porque ele é o único. É o filho unigênito do Pai. Ele não tem família carnal aqui na Terra. Ele nem teve pai humano, como é que ele ia ter laço sanguíneo aqui? É que nós não entendemos a grandeza do Cristo ainda. Ficamos fazendo temos uma visão de Jesus muito precária, muito atrasada. Por isso que muito cientista materialista fala assim: Jesus nunca foi Jesus. Um simples carpinteiro que nem estudou, analfabeto, filho de outro carpinteiro, como é que ele podia ser o diretor da terra? Como ele podia ser esse Cristo salvador da terra? Olha a visão. Mas se nós damos um corpo material para Jesus, nós podemos falar isso também. Chama Jesus de analfabeto, porque ele não estudou, na verdade, nessa encarnação mesmo. Ele trouxe tudo porque ele era o grau superior de tudo. O cientista está equivocado. Como é que ele pode ser o rei de tudo se ele é um simples carpinteiro? Pelo nascimento físico é por aí. Só que Jesus não veio do nascimento físico. Essa é a diferença. Vamos lá. Lucas, no capítulo 1, versículo 13. Eu estou falando dentro da Bíblia, no Novo Testamento. Quem tiver dúvida, vai ler. Quem não tem uma escritura em casa? Quem tem, ler. E quem nunca leu, vai ler. Porque muito de nós que temos na doutrina espírita nem lemos a escritura direito, nem entendemos. Porque quando nós estávamos na outra religião tradicional, nós não líamos a escritura. Deixava aberta ano inteiro em cima
de uma mesa, em cima de uma estante, e não lia. Tem que ler. Como é que eu posso falar da história do passado e de Jesus se eu não leio? Temos que ler. Kardec falou da Bíblia. É o alicerce da doutrina espírita. É o cristianismo. Vamos lá. João, no capítulo 1, versículo 13, vejam aí, ele começa a dar uma clareza maior para nós. Jesus não nasceu do sangue. Dá para entender isso? Quem de nós não nascemos do sangue? Todos nós. Somos carne e sangue. Todos. Jesus não tinha sangue. Esse sangue que nós entendemos, não. Não tinha. Jesus não nasceu do sangue, nem da vontade da carne, que é a vontade do corpo, e nem da vontade do homem, mas de Deus. Jesus não veio da vontade do homem. O homem não teve participação nesse nascimento. Por isso que ele não nasceu do sangue e nem da vontade do homem, mas de Deus. Está em João capítulo 1, versículo 13, pelo amor de Deus, vamos ler. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e poder, verdade, e vimos a glória do unigênito do Pai, que Jesus era o unigênito. Jesus se fez carne, o Verbo se fez carne, ele era o Verbo de Deus. E ele veio e se fez. Daí pode dizer para mim, na verdade, vimos a glória no unigênito do Pai. Deus fala, mas então Deus não tinha um corpo, né? Jesus não tinha corpo, então. Claro que tinha. Quando Santo Antônio de Pádua deixou o corpo lá no outro país e foi defender o Pai no outro, ele não tinha um corpo quando foi defender o Pai? Ele tinha um corpo fluídico, se materializou e com certeza ficou quase um dia lá defendendo o Pai. Ele tinha um corpo, mas era um corpo fluídico, é o corpo que Jesus se materializou. Como é que não tinha corpo? Tinha corpo sim. Como é que Jesus nasceu? Jesus nasceu porque ele não saiu fora da lei da natureza. A Maria ficou grávida, como está a natureza. Vai mostrar que não veio falar nada fora da lei da natureza. Ela engravidou, não foi de homem, mas engravidou. Ela teve o período da gravidez, teve o nascimento de Jesus. Ele passou por todos os momentos dessa trajetória. Então Jesus fez tudo para falar para nós que tinha que nascer aqui de novo, num corpo. Nós temos que nascer num corpo aqui. Só que o nosso nascimento é num corpo animal. Jesus não nasceu de um corpo animal. Jamais. Já pensou ter um corpo animal para Jesus? Tinha que ter pecado, tinha que ter todas as imperfeições. O livro da Kardec não falou no corpo fluídico. Mas como que não falou? Os Espíritos Superiores falaram no livro dos Espíritos. Que espírito puro não reencarna mais, que não volta mais em corpo físico. Ou será que Jesus não era espírito puro, de primeira grandeza? Espírito puro não reencarna mais, porque a matéria não tem como ligar numa matéria. Porque é de homem. Gente, tem mais claro do que isso aí? Vamos lá. Vamos lá de novo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de poder. Ele se fez carne. Porque o João falou isso, lá no capítulo 1, versículo 10. João falou porque na época tinha que falar isso mesmo. Como é que o João ia falar? O Mestre se materializou e veio ficar entre nós por 3 anos pregando a sua missão. João não entendia também nesse tempo de materialização. Então ele se fez carne. Mas ele não se fez, ele se materializou. Isso é diferente, que nós conhecemos hoje. Pela ciência que já nós temos hoje o conhecimento. Veja bem.
o espírito mais evoluído do planeta Terra. Ninguém foi maior do que o unigênito do Pai. Ninguém. E no Atos dos Apóstolos fala também. Por isso também diz os Salmos. Já profetizavam lá. Todos os profetas quase também profetizaram, a maioria deles, que Jesus vinha à Terra. Mas o Salmo fala assim. Vejamos bem. Por isso também diz os Salmos, que outros não permitirá que teu santo veja corrupção. Os santos que vinha, e não ia haver corrupção, porque o corpo dele não ia ser corrompido. Ele não era um corpo físico, não podia ser corrompido mesmo. Todo o corpo nosso vai se corromper, vai se desfazer, vai se desintegrar. O corpo de Jesus, ele está com o mesmo corpo, gente. E deu prova para Tomé. Eu estou aqui com o mesmo corpo, você não está entendendo por quê? Eu sou o mesmo. Bota teu dedo aqui na chaga, onde eu ganhei uma lançada. Você não é o mesmo corpo. E Tomé tremeu na base. Ainda falou, Tomé, você precisa ver para crer. Feliz daquele que crer sem fazer de ver. Nós não precisamos ver, está aí a história, nós registrando, dentro das Escrituras, dentro da obra espírita. Não podemos ser que nem Tomé. Teu santo não verá corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, morreu, e foi para junto de seus pais, e viu a corrupção. O corpo dele se corrompeu. Atendeu aquele povo, um grande enviado de Deus na terra, mas ele tinha um corpo físico. E ele se corrompeu, o corpo se corrompeu. Porque a corrupção que está falando aqui é o corpo se desfazendo, se corrompendo, se desfazendo o corpo físico. É isso, essa é a corrupção que Paulo falava. Ressuscita, vê no corpo corruptível e ressuscita no corpo incorruptível, que é o corpo perispiritual, que é incorruptível, que não vai morrer. O corpo corruptível é o corpo que vai morrer. É isso que está falando sobre Davi aqui. Jesus não. Ele não passou pela morte, porque o corpo dele não era igual ao nosso. Outra coisa que dá uma prova que Jesus também ele era diferente, porque no tempo do Calvário, eles amarravam as pessoas que eles puniam para a morte lá, que ia para o Calvário. O que eles faziam? Eles amarravam os dois braços na cruz, em cada braço da cruz, juntava as duas pernas e amarrava também as pernas. E quebrava as duas pernas e deixava lá. Morria à míngua. Tem uma prisão pior que essa? Ele morria de sede. Meia-noite era 2, 3 graus negativo. Meio-dia, 40 graus positivo. E o espírito ficava lá, no relento, amarrado com as pernas quebradas. Tem uma prisão mais bárbara do que essa? Mas Jesus, eles não amarraram, Jesus pregou na cruz, eles pregaram Jesus na cruz. Se Jesus tivesse um corpo humano, porque o humano tinha que amarrar, para não cair, os braços e as pernas. E Jesus foi pregado. Acha que um corpo humano ia sustentar os preguinhos na palma da mão? Não ia rasgar ali, a carne não ia cair? Mas não ficava nem 5 minutos. Caía, porque os pregos não iam segurar. Se fosse um corpo humano. Aí está a prova, gente. Ressuscitou 3 dias, mostrou, ficou 40 dias com os apóstolos, comendo pães e peixe. Ué, se ele ficou 40 dias depois que ele ressuscitou, comendo pães e peixe com os apóstolos, 40 dias, por que ele não podia ficar aquele tempo que ele veio aqui se materializar? Se aquele espírito se materializou 3 anos a fio todos os dias. E Jesus ficou muito pouco entre nós. Porque o nascimento de Jesus ainda é um mistério. Até 12 anos nós sabemos que ele se encontrou lá com os doutores da lei. Depois só apareceu com 30 anos. E só trabalhou 3 anos no ministério dele. E na infância também, a própria Maria narra, pela mediunidade, que Jesus não se alimentava com coisa física, pois não precisava. E o Cristo também ficava muito pouco, não via o Cristo em casa. Cristo desaparecia, depois voltava, nem sabia onde é que ele andava. Trabalhando. O único que Jesus andou uns tempinhos foi com João Batista.
Porque o João Batista era 6 meses mais velho que Jesus nessa época. E era primo de Jesus. Então ele tinha contato com o João Batista. Porque o João Batista é um espírito de primeira grandeza também. Nascido de mulher, não teve ninguém maior que o João Batista na terra. Ora, então Jesus não é nascido de mulher. Porque o João Batista disse que eu não sou digno nem de desamarrar as correias da sandália do mestre, que está vindo aí, que estou apresentando. E foi o maior que nasceu de mulher. E Jesus, então, que era anos-luz na frente de João Batista, o progresso. Nós temos que entender isso, gente. Não adianta ficar criticando, vamos estudar mais. Vamos entrar no Google, saber o que é um corpo fluídico. O que Chico Xavier pensava do corpo fluídico? Vamos buscar as fontes, gente. Para ficar aí duvidando e criticando. Não vale a pena, gente. A última frase. Paulo fala assim, vejamos bem, Jesus não tinha família humana na terra. Tinha irmãos, que todos nós temos. Que era irmão de Jesus, todos somos. Claro, temos caminhando ainda, engatinhando, mas somos irmão dele. Quando Paulo fala assim, Jesus não teve pai, nem mãe, e nem genealogia humana. Jesus não teve pai material, nem mãe, e nem genealogia humana. Ele não era filho de pessoas humanas aqui. Ele se fez carne, disse João, e habitou entre nós. Melhor dizendo agora, ele se materializou e ficou esses 3 anos. Porque ninguém via Jesus, nem quando era jovem. Tem no caminho, tem um livro do Chico Xavier que fala, eu vou trazer o nome desse livro, que registra quando Jesus nasceu, que nem a mãe tinha contato com ele quase, porque ele está fazendo outro trabalho. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que dê a paz, que dê a vontade, mesmo de verdade, para ir buscar nas histórias humanas. Porque nós que estudamos a doutrina espírita, porque temos estudando a religião ainda também, que não está longe para nós praticar, que é a ajuda de Deus na Terra. Vamos conhecer o passado, gente. Quantos filósofos, quantos cientistas, quantos médios, quantas pessoas, reis, que tinham uma espiritualidade fantástica já na época. Que Deus nos abençoe. Um beijo no coração de todos. E uma boa noite a todos.